é sempre maravilhoso estar com vocês, uma oportunidade de eu me reconectar e compartilhar também conteúdos novos que estão fazendo impacto na minha vida e nos grupos, né, que vão vindo os novos alunos do programa Despertar. Eu vou sentindo novas coisas que a gente pode conversar, e uma das coisas que pintou muito, tanto na minha vida e que daí eu levantei assim para os grupos, foi essa questão da disciplina, né? Essa coisa da gente ser disciplinado. E eu achava que eu era a única que tinha problema com disciplina, porque eu nunca fui muito disciplinada, nunca me considerei muito disciplinada, né? E aí eu trouxe essa questão para minha vida. Eu estou trabalhando, eu brinco que eu estou construindo a Fernanda disciplinada. E nisso eu comecei a compartilhar sobre isso, falar sobre isso, e percebi que não sou só eu, que tem um monte de gente aí que tem. Eu fiz umas enquetes no Stories lá do Facebook e sempre dá assim: você se ama? E tem, sei lá, 60% diz que não, 40% diz que sim. Você tem problema de autoconfiança? E 80% diz que não, que tem, 20%. Sempre tem é relativo. Disciplina deu 100%, ou tipo, acho que de, sei lá, de 100 pessoas, uma disse que tinha disciplina, sabe? E eu fiquei pensando, caraca, é um negócio que realmente pega aí pra galera, então eu quis falar sobre isso. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a disciplina, né? E por que é importante a gente ter disciplina. E vou ensinar para vocês, vou explicar para vocês por que é tão difícil ter disciplina. Existe uma razão científica para isso. E a gente vai conversar das resistências que a gente tem, que impedem que a gente desenvolva essa disciplina, né? Umas crenças limitantes aí que a gente tem, que são comuns, que eu vejo que são comuns, que eu tinha, né? Estou quebrando, crenças que eu estou quebrando, e como que vocês podem também fazer para desenvolver essa habilidade, tá? Então, gente, a primeira coisa é que a gente tem que se conectar do porquê que é tão importante ter disciplina, né? Então, vocês têm que pensar dentro da vida de vocês o por que seria bom ter mais disciplina. Eu acho que esse é o primeiro passo, porque muitas vezes a gente fica no automático, no sentido de, eu tinha que ser mais disciplinada, e com o chicotinho, né? Se penalizando, sendo super cruel. E a gente não para pensar, mas por que eu tenho que ser disciplinada? Por quê? Da onde que eu tirei isso, né? E essa é uma reflexão que vocês têm que começar a ter. Se vocês estão aqui, né? Vocês podiam estar fazendo mil coisas, estão aqui. Por que é tão importante ser disciplinada? Por que você quer ser disciplinada? Por que isso é importante para você? Então, essa é a primeira coisa que você tem que anotar aí no seu caderninho para você se refletir. Por que eu quero ser tão disciplinado? Quando eu comecei o meu processo, o que aconteceu foi, eu comecei a perceber que, assim, eu sou muito ambiciosa, eu quero fazer muita coisa, né? Então, assim, dentro das coisas que eu quero fazer, eu quero ter um canal do YouTube, eu quero criar novos cursos, eu quero viajar o mundo, quero ver vocês aí pelo mundo, né? Tipo, visitar vocês, fazer palestras ao redor do mundo, eu quero escrever livro. Gente, mas para fazer isso, considerando que nenhuma de nós tem o poder de multiplicar o tempo, eu vou precisar usar o meu tempo melhor. E eu comecei a perceber que, assim, dentro da minha vida hoje, do que eu faço hoje, o meu nível de disciplina tá sussa, né? Porque também não é que eu sou totalmente louca, eu não faço nada. Não, eu tenho um nível de disciplina. Então, percebe que você mesmo na sua vida, você tem um nível de disciplina. Você tem um tanto de disciplina. Talvez você não tenha tanta disciplina quanto você gostaria de ter, mas você tem um nível de disciplina. E a questão é, para você se tornar mais e para você poder fazer mais e mais eficientemente, você vai ter que aprender a aumentar esse nível de disciplina. Foi essa conclusão que eu cheguei. Eu falei, bom, o meu nível de disciplina não vai me levar onde eu quero ir. Para eu chegar num próximo ponto, eu vou ter que desenvolver além do que eu estou, né? O que, falando assim, é até óbvio, né? Mas às vezes a gente não para pensar. E eu comecei a trabalhar com isso porque eu sempre tive uma resistência, e o pessoal da astrologia vai entender isso. Eu sou aquário em aquário em aquário. E o aquário tem fama de liberdade, né? E eu sou assim, tenho claustrofobia de qualquer coisa que eu sinto que me prenda, já me dá um faniquito, sabe? E eu sempre
sempre achei muito louca aquela frase disciplina é liberdade. Eu falava assim, gente, da onde que tiraram essa? Disciplina é liberdade, não existe isso, o que é isso? Só que o que aconteceu foi que eu construí uma vida inteira, né? Onde eu sou muito livre, eu tenho meu próprio negócio, eu faço os meus horários, eu não tenho chefe, eu não devo nada para ninguém, ninguém bate na minha porta, né? Tenho para as minhas alunas, mas até aí, tipo, é uma coisa que eu curto fazer. E eu comecei a perceber que eu estava bem solta, só que ao mesmo tempo, essa minha liberdade não era nem a minha liberdade, mas o meu conceito de que se a disciplina ia roubar a minha liberdade, estava fazendo com que eu ficasse com menos liberdade, porque eu estava ficando presa dentro das minhas próprias limitações. E foi aí que eu falei assim, cara, eu vou construir uma Fernanda disciplinada, porque eu sempre digo isso para vocês no programa Despertar, vocês já fizeram um programa faz um tempinho, então talvez não esteja fresco na memória, mas a gente não é fixa, a gente não é de um jeito fixo. Você não é insegura porque você tem um músculo da insegurança, você não é indisciplinada porque você tem o órgão da indisciplina. Não, é tudo um treino. A gente se treina a ser do jeito que a gente é. Então, seja lá quem você é hoje, as características que você tem hoje, é porque você se treinou a ser assim. E a boa notícia é que tem como a gente se treinar a ser de outro jeito. Então foi aí que eu falei assim, cara, eu vou treinar, vou colocar tudo que eu falo para os meus alunos em prática e vou treinar ser a Fernanda disciplinada. E entrei na onda da Fernanda disciplinada. E uma das coisas que mais fez diferença de eu conseguir... Então, o que aconteceu, né? Eu vou explicar para vocês quais foram as coisas que eu implementei, vou explicar na hora certa, mas estou indo super bem. Faz um mês já que eu estou no projeto Fernanda Disciplinada e estou arrasando, assim. Estou 95% perfeita, tá? Porque também na vida, né, acontece, mas teve uns dias aí que eu bebi demais, aí não consegui fazer a meditação, eu consegui fazer umas coisas, mas tudo bem, foi uma vez só. Mas... E aí eu comecei a construir essa Fernanda disciplinada. E o primeiro passo é esse, tá, gente? A gente ter clareza do porquê que é tão importante. E aí, por que é importante? A gente já fazendo esse exercício. Por que é importante? Para você começar a refletir e pensar assim, na pessoa que você quer se construir, tá? É sempre isso, você tem uma visão de quem você quer ser, do que você quer alcançar. Existe uma você do futuro que te seduz, que te chama, que fala assim, ei, dá pra você ser assim, no meu caso, né? Ei, dá pra você viajar o mundo, dá pra você conhecer suas amigas, as suas alunas, minhas amigas, olha o lado falha, né? Dá pra você conhecer suas alunas pessoalmente, dá pra você fazer coisa, dá pra você criar novos cursos, dá pra você aprender mais, compartilhar mais. Eu tenho essa vontade. E é essa conexão com essa vontade da você do futuro que vai fazer você ter essa disciplina. Por quê? A disciplina não é algo que vai vir naturalmente por causa de uma funcionalidade do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é muito mais focado na gratificação instantânea do que no longo prazo. O seu cérebro, quando consegue coisas imediatamente, você tem a liberação de uma substância no cérebro chamada dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, toda vez que você recebe, por exemplo, um e-mail de alguém que estava esperando, vem uma dopamina, que é aquele prazerzinho, uma mensagenzinha no Instagram, uma fofoquinha no WhatsApp, isso tudo é dopamina que vai sendo solta no seu sistema. E é por isso que é tão difícil ser disciplinada, porque você tem que abrir mão de algo aqui para algo lá no futuro. E se esse algo do futuro não for assim um tesão do caralho, meu Deus do céu, não posso ficar sem, você não vai abrir mão, porque é muito mais gostosinho ficar fazendo as coisinhas que você já faz. Então, a primeira coisa é a gente ter essa clareza, porque é difícil. Uma das frases que mais tem me guiado nessa fase de construção da Fernanda disciplinada é assim, pensar que o comprometimento tem que ser maior do que a conveniência. Se você quer ser uma pessoa que vai se destacar, que vai ir além dos seus próprios limites, o seu comprometimento vai ter que ser maior do que a conveniência, porque a conveniência tem toda essa liberação da dopamina, que é o prazerzinho, e todo o sistema que a gente vive, toda a sociedade, toda a nossa vida hoje, assim, no mundo moderno, é estruturada pelo prazer instantâneo.
A gente quer entrar em contato com alguém, é instantâneo. A gente quer uma informação, é instantâneo. Tudo é muito instantâneo. Então, a disciplina ela vai totalmente contra o movimento do mundo. Então, é algo que, por isso que é tão importante você ter clareza do que é lá no futuro que você quer ir. E quanto mais claro você tiver isso, mais fácil vai ser, porque você vai sentir que no dia de hoje, aqui, você está fazendo algo para aquela pessoa que você quer ser. A disciplina, ela é um investimento na você do futuro. Ela nada mais é do que um investimento na você do futuro. E essa concepção foi uma coisa essa concepção tem me ajudado demais a manter minha disciplina. Porque cada dia que eu acordo e eu não tô afim de andar, que é uma das coisas que eu me propus a fazer todos os dias. Vai, então com a menor vontade, tô cansada, tem um monte de coisa para fazer. Eu fico pensando, não, tipo, eu tenho que fazer isso pra Fernanda do futuro. Fiz aniversário 36, 19, eu ainda acho que eu sou nova, mas estou cada vez mais próxima de ficar velha, né? O corpo vai mudando. E eu fiquei pensando, cara, se eu não fizer alguma coisa agora, a Fernanda de 50 anos vai se arrepender. A Fernanda de 50 anos vai ter que correr atrás de prejuízo. Então, a saúde, ela tá virando, assim, uma questão que sempre foi para mim muita coisa da estética, tá virando muita coisa da vitalidade. Eu fico pensando, bom, eu quero ter uma vida longa, mas que tipo de vida eu vou ter, né? Eu fico vendo os velhinhos na rua, né? Tipo, curvadinho, desanimado, sem vontade de fazer as coisas. É essa a Fernanda, tipo, quem é a Fernanda que eu tô construindo? E as nossas construções, elas são tudo que a gente está construindo, tudo que a gente já construiu foi um passo de cada vez. São pequenas decisões que constroem quem você é. Você não chegou aqui, nem as coisas maravilhosas, nem as coisas terríveis, todas elas aconteceram um passo de cada vez. Nunca é direto, né? Então, a disciplina é um investimento e é um investimento caro. É um investimento caro porque você está abrindo mão da sua zona de conforto, da sua liberação de dopamina, das maneiras que você de operar junto com o mundo, porque é muito mais fácil, para você investir numa coisa que está lá no futuro e que está longe, né? E aí vem uma das coisas que a gente tem mais, que eu sinto que é uma das maiores resistências, que é justamente isso que é o que vai fazer com que você tenha essa disciplina, que é essa clareza de quem você quer ser no futuro. Muitas vezes essa clareza é o que te causa a sua maior resistência. Por quê? Porque quando você visualiza quem você quer ser no futuro, e dependendo de quão ambiciosa você é, se você for ambiciosa que nem eu, que tenho essa visão gigante, né? Você fala assim, cara, tá muito longe, eu não vou conseguir. É muita coisa. Que preguiça. Então, assim, vamos dizer que uma das coisas que você quer fazer é correr uma maratona. E você não anda nem um bloco no quarteirão, não anda nem um quarteirão. Fala, nossa, correr por 4 horas e meia não vai rolar, nunca na minha vida, não vai ter jeito. E aí você faz o quê? Vai comer um hambúrguer e tomar Coca-Cola, porque não vai dar jeito mesmo. Pelo menos você vai lá e come Coca-Cola, e toma Coca-Cola, come hambúrguer com todo mundo né, bota o seu sonho lá de lado. Só que acontece que, se você realmente quiser correr uma maratona, aquilo vai ficar te perturbando, né, gente? Porque eu não sei vocês, mas os meus sonhos, eles me perturbam. É como se eles batessem todo dia na minha porta e falassem, e aí, vamos lá, você vem ou você não vem? Tipo, eu tô te esperando, né? Eu acredito, tem uma parte do livro lá do Comer, Rezar e Amar, vocês sabem, o da Liz Gilbert, né? Tem uma parte que é tão linda, que ela fala assim que não sei de onde que ela tirou de algum lugar, e que ela fala assim que essa filosofia, esse ponto, não sei, fala que dentro de uma semente de uma árvore, de uma oak tree, que ela fala, não sei o que é oak em português, dentro dessa semente, dessa árvore, existe dentro dessa semente toda a potencialidade da árvore. A árvore já existe dentro da semente. É só uma questão de tempo para essa semente se desenvolver e se tornar essa árvore, né? Só que ela fala que o que essa filosofia fala é que, de uma certa forma, existe a semente que contém a árvore, mas também existe a árvore que já existe, que já está em algum plano, chamando aquela semente
para passar por todo o processo e encontrar com aquela árvore. E, cara, é muito lindo isso. E eu li, sei lá, em 2010, assim, e foi uma coisa que eu sempre senti que existe uma Fernanda que tá me chamando, tipo, vem, sabe? Vem. E pra gente chegar nessa nossa potencialidade, existe esse caminho, existe esse gap que a gente fala em inglês, que é esse espaço, esse buraco. Qual que é a palavra para gap? Essa distância entre você que você é hoje e essa você do futuro que está te chamando para você se desenvolver, né? Então, muitas vezes o que acontece é que dentro de uma sociedade de gratificação instantânea, a gente sente preguiça, a gente se sente não capaz, a gente sente que a gente está viajando, a gente sente que não vai dar, que não vale a pena, que você vai ser super disciplinada a fazer um monte de coisa e talvez nem aconteça. E esse buraco desanima muitas vezes. Esse buraco muitas vezes é a resistência que não faz com que você desenvolva a sua disciplina, que você leve a sua disciplina para um próximo nível, né? Então, esse é um dos bloqueios que existe muito, né? Muitas vezes essa crença limitante, né? Nós que passamos pelo processo, essa crença limitante de que, mas eu não sei se eu sou capaz. Então, a gente precisa ter essa visão do que a gente quer ser, com a consciência de que, como semente, a gente carrega dentro de nós toda a potencialidade. E quanto mais clareza você tem do que você quer e mais certeza você tem da sua potencialidade, é só uma questão de começar a caminhar. Então, se a gente quer correr uma maratona, eu tô falando da maratona porque eu já corri meia maratona e eu gostaria de correr meia maratona de novo, né? E eu estava passando justamente por esse processo. Cara, correr 2 horas, 2 horas e meia direto, não vai dar. É muito trabalho, é muito esforço. E aí não tem jeito. A única maneira de você conseguir é um passo depois do outro, gente. Não tem jeito. Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades da nossa geração, é entender esse processo. E eu tenho uma professora que tem me ensinado muito sobre o processo. A gente fala muito sobre os processos das coisas, né? Eu vou te mostrar minha professora aqui. Ó, essa é a minha professora. Ela é uma arvorezinha de romã, tá vendo? Tem a romãzinha aqui e tem essas duas aqui, ó, que estão nascendo. Tá vendo? Tem essa que tá, sei lá, adolescente e essa que tá bebê. Todo dia eu olho para minha professora e as minhas romãzinhas parecem então idênticas ao dia anterior. Só que as semanas vão passando e elas vão crescendo. Elas estão todos os dias crescendo um pouquinho. E a romãzinha, essa romãzinha que tá grande assim, ó, teve um dia que ela era só isso aqui, ó. Só que o que aconteceu? Passou o tempo, passou o processo e ela foi crescendo. Então existe o processo das coisas. Então a gente tem que sempre lembrar disso pra gente entender que o mais importante é que a gente esteja no movimento certo. E a disciplina ela vai ser a sua grande ferramenta para isso. Quando você se conecta com essa você e você vai pensar o que eu preciso desenvolver hoje para eu me tornar aquela pessoa que eu quero ser. E foi justamente esse o processo que eu passei. Eu comecei a falar, bom, eu tenho essa Fernanda que está me chamando, né, que está me convidando para ir, e o que eu preciso desenvolver? E dentro dessa parte dos passos, que tem que ser pequenos passos na direção certa, eu comecei a fazer essa reflexão e é uma reflexão que eu quero que você comece a fazer, tá? Estou te ensinando exatamente o processo que eu tenho feito para que meu comprometimento seja maior do que a minha conveniência. A primeira coisa foi essa, ter clareza e me permitir me conectar com essa Fernanda que está me chamando, observando as minhas resistências e colocando elas de lado. Tipo, eu vejo que eu tenho muita coisa para fazer, ok. Respira e calma. Então, clareza e me conectar com aquilo. Acreditar que aquilo é uma potencialidade que existe dentro de mim. O segundo passo que eu fiz foi eu quebrar em pequenos passos. Porque quando eu tenho essa visão, eu tenho um chunk, né? Eu tenho uma visão global do que eu quero ser. Então, existe essa Fernanda que corre meia maratona, que viaja o mundo, que tem um monte de cursos, que tem uma equipe, que ajuda muito mais mulheres.
uma mulher, uma Fernanda que está impactando as mulheres da minha geração. Então tem essa visão, e aí tem eu, né, aqui, e 1000 coisas para eu fazer. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar em passos. Quais são os passos que eu vou precisar dar para eu chegar nessa Fernanda, para eu chegar nessa pessoa que eu quero ser? E aí eu comecei a quebrar vários passos e tinha várias áreas da minha vida que eu queria desenvolver para eu chegar lá, né? Existe a área da saúde, porque eu preciso estar com saúde, eu preciso estar com disposição, porque eu tava assim, e aí eu vou falar do meu exemplo, e vocês pensam no exemplo de vocês, para onde vocês querem ir, tá? Mas no meu caso, eu sentia que eu tô com muita vontade de fazer muita coisa, só que os meus níveis de energia não estavam acompanhando. Eles ainda não estão. Eu vivo cansada. Eu vivo cansada. Eu não sei se é porque eu vivo no computador, eu forço muito o olho, se eu procrastino demais, o que está acontecendo, se eu tô com falta de organização. E é uma coisa que eu tenho refletido, tipo, eu tenho que... Eu tenho não, né, gente? Não tem que nada, né? Eu quero ter mais níveis de energia. Por que eu quero ter mais níveis de energia? Porque quando eu tô com mais energia é mais gostoso viver, né, gente? É muito mais gostoso conviver com energia do que viver se arrastando, fazendo as coisas arrastada, né? E essa foi o foco que eu quis começar a colocar na minha vida agora. Então, para eu criar essa Fernanda, eu vejo que tem muita coisa, tá? Tem, assim, aumentar meu nível de organização, aumentar o meu nível de estudo, de aprendizagem, de conhecimento. Existe, a Fernanda, tipo, tem que desenvolver as maneiras como eu faço as minhas palestras, desenvolver a maneira da minha oratória, desenvolver equipe, tem muita coisa. Mas eu falei, tá, mas para eu chegar lá, o que eu tenho que construir agora que vai me ajudar a chegar lá? E veio essa coisa da vitalidade e essa coisa da mente forte, da minha mente fortalecida. Então eu comecei a devorar materiais de disciplina. E uma das coisas que a disciplina é a sua, como eu disse antes, é a sua capacidade de se conectar com essa pessoa, esse seu objetivo futuro, e abrir mão de uma gratificação instantânea. Então é você fortalecer o seu cérebro para você fazer o que você julga importante e não o que é mais fácil. É o que você julga importante maior do que é mais fácil fazer. O comprometimento maior do que a conveniência, né? Então, esse é um treino da mente. E dentro dessas minhas pesquisas aí sobre disciplina, uma das coisas que eu vi em quase todos os materiais foi essa coisa de acordar com o soneca, né? De acordar com o soneca. E eu sou a maior criminosa do soneca da face da Terra. Sou não, era. E ele falava assim, então você aí que tem problema com soneca lá do snooze e do despertador, o que eles falam? Que quando você se está... Por que acontece quando a gente está desenvolvendo a disciplina, né? A gente vai... Eu não sei vocês, mas eu vou dormir pensando amanhã, nossa, amanhã eu vou arrasar, amanhã eu vou acordar cedo, amanhã eu vou fazer exercício, amanhã eu vou organizar minha comida, amanhã eu vou isso, amanhã eu vou aquilo. E nos dias que você está mais inspirada, você faz uma lista e você se organiza em tempo. Toca o despertador. Ai, só mais 5 minutinhos, por favor, só mais 5 minutinhos. E começa, só mais 5 minutinhos, só mais 5 minutinhos. O que a gente está fazendo nesse processo do despertar, olha que engraçado, né? Coincidência, assim, do dando palavra. Nesse processo de despertar que a gente fala só mais 5 minutinhos, só mais 5 minutinhos, a mensagem que a gente está dando pro nosso cérebro é: aquela Fernanda, antes de dormir, vale menos do que essa conveniência instantânea. Você está falando, você está treinando o seu cérebro de que é ok quebrar a sua palavra com você mesmo. E quando você começa a quebrar a sua palavra com você mesmo, a sua autoconfiança, a sua autoestima vai lá para baixo. Porque você está se mostrando uma pessoa que não cumpre com o que você promete. E claro que, assim, dentro desse papo, você tem sempre tomar cuidado com o que você promete. Porque não adianta você falar, amanhã eu corro 10 quilômetros e faz 1 ano que você não corre. Tipo, isso é uma promessa perigosa para você, né? Tem que ser promessas que você é capaz de fazer, mas que você vai cumprir. Então, dentro disso tinha essa coisa do snooze, né? De você falar para você mesmo, mandar uma mensagem consciente pro teu cérebro de que o que você fala não tem valor.
E você começa o dia com fracasso, um pequeno fracasso. Você já começa o dia fracassando, porque você fica naquela delicinha do snooze por um tempo, mas depois, quando você finalmente acorda, você fala: ai, cara, não acredito que eu não acordei, não tinha tantos planos, merda, não tem um jeito mesmo, tá vendo? É todo dia isso. E cada dia você vai perdendo um pouquinho mais de fé sobre você mesmo. Isso destrói com a gente. E eu comecei a ficar levar isso a sério. Eu falei, cara, eu vou começar a acordar sem snooze. Eu me treinei até hoje a ser uma pessoa que acorda com, que não acorda com o despertador e que precisa de não sei quantas tocadas de soneca para acordar. E eu vou me tornar uma pessoa que faz o que eu falei que eu ia fazer. Essa integridade com vocês mesmos é poder. Então, esse foi um que eu adotei, o snooze. E aí, eu fui numa nutricionista, porque queria ver, mudar minha saúde, mudar minha alimentação. E, cara, não sei se vocês... Acho que aqui não tem nenhuma nutricionista hoje. Você vai na nutricionista, parece que elas vieram de outro planeta, elas falam de outras comidas, elas vivem em outro mundo, tipo... Falam de cúrcuma, sabe? De pimenta caiena. Nossa, tipo, nunca vi tanta pimenta na vida, tanto chá na vida. A minha Nutra é maravilhosa. Ela é uma linda, uma fofa. E graças a Deus, ela só é minha Nutri porque ela falou, né? Fê, não tem problema, são passos pequenos na direção certa. Eu falei, ai, as das minhas, graças a Deus. Porque se ela fosse das NASA, eu não ia conseguir de jeito nenhum. E aí ela veio com um monte de coisa. Um monte de uma maneira totalmente diferente de me alimentar. Quando eu olhei aquilo, me deu vontade de quê? Comer hambúrguer com Coca-Cola. Porque, claro, tomar chá de boldo, chá de não sei o quê. Fui na loja do chá lá, cada nome, né? Chá de mucuru, sei lá, umas coisas assim, sabe? Nem é mucuru, acho que eu inventei essa. Mas, o que eu falei? Bom, existe a Fernanda lá do futuro, que é plena e come que nem a Camila, que é a minha nutricionista. Mas o que eu posso começar a fazer agora? Os pequenos passos. Então, esse é o segundo passo, né, gente? Quebrar em pequenos passos. Então, dentro da minha construção da Fernanda, eu vi que uma das coisas, um dos pilares que eu ia construir era a saúde, a alimentação. Fui no nutricionista, que é quem entende disso. Peguei lá todos os passos, ela queria que eu fizesse um monte de coisa. E eu decidi começar pelos shots matinais. Tem uns shots lá de... O shot que eu tomo é limão com gengibre, pimenta e cúrcuma. Acorda e toma essa bomba. Tipo assim, no começo, fui lá, tomei, minha mãe. Ah, não tem como tomar isso todo dia, essa coisa ruim, Deus me livre, né? Eu não, cara, Camila mandou, eu vou fazer. E todo o resto que ela mandou eu fazer, eu não, gente, simplesmente não tô preocupada agora. Eu sei que tá lá, e eu me determinei um tempo, tá? Então se determinem um tempo para você desenvolver cada passo. Porque se eu começo a pensar em tudo que a Camila passou assim, gente, tomar um shot, tomar 3 chás por dia, tomar 3,5 litros de água por dia, que assim, muito mais do que os 2 litros que eu achava que era necessário. Tomar 3,5 litros de água por dia. Fazer comer tofu, comer não sei o que, colocar não sei o que na preparação. Tem várias coisas que ela colocou. Se eu fosse querer fazer tudo de um dia para o outro, eu não ia fazer nada. Eu me conheço. Eu ia ficar 3 anos com aquela coisa na minha gaveta, me perturbando, todo dia de manhã batendo na minha cabeça. E aí, você vai lá seguir o plano da Camila? E eu ia falar, amanhã, deixa eu só dormir mais um pouquinho. Eu juntar os dois. Então, o que eu fiz? Eu quebrei em pequenos passos. Eu peguei uma das coisas que ela me deu, que era o shot, e falei, nesse mês eu vou desenvolver isso. E eu me dei um mês. Falei, por um mês, só o que eu vou pensar desse plano que a Camila me deu é isso. Isso quer dizer que eu totalmente desprezei o resto? Não, eu fui lá, comprei o chás, mas até agora eu não tive vontade de tomar. Quer dizer que eu não tô pensando na água? Tô, eu vou lá, encho a garrafa, tipo, já tô tomando uma inteira, que sei lá, dá 2 litros por dia. Tô indo aos poucos, mas a minha prioridade, o que não pode, o meu maior comprometimento é todos os dias eu tomo a gororoba de manhã e não tem discussão sobre isso. Então, determinei os passos. Vai um por vez, tá? Vai um por vez, porque se você coloca demais, te dá desânimo. O gap fica muito grande. O mais importante,
a dopamina que você tá liberando, que eu tô liberando todos os dias uhul, mais um dia que eu tomei a gororoba, né? Mais um dia que eu acordei sem o snooze. Aí a outra coisa que eu resolvi adicionar dentro da minha construção, em que eu sei que me ajuda com a disciplina e com a construção dessa Fernanda, foi caminhar todos os dias por 1 hora. Eu coloquei caminhar todos os dias por 1 hora, mas não precisa ser, pelo amor de Deus, não tô dando conselho de fitness, quem sou eu, tá? Eu quis caminhar todo dia por 1 hora porque eu quis começar a treinar o meu cérebro de que a gente faz exercício todos os dias por 1 hora. Então, todas essas ações que eu coloquei é um treino do cérebro. A disciplina é um treino mental. É um treino que você está fazendo para fortalecer a sua mente, para você fazer o que você acha importante e não o que é conveniente. É simples assim. Disciplina é um treino para você fazer o que você acha importante e não o que é mais fácil. É simples assim. Então, eu coloquei para mim a meta de caminhar todos os dias 1 hora. Por quê? Primeiro que quando eu caminho, eu tenho a oportunidade de ler os meus livros, né? Porque eu escuto muito audiobook. Então, é uma maneira também que eu tenho de ter certeza que todos os dias eu estou consumindo material importante para mim. Consumir materiais importantes para sua mente te mantém conectada com o seu objetivo. Você precisa fortalecer a sua mente constantemente. Você vive num mundo que está enfraquecendo a sua mente constantemente. Todo mundo, ele te enfraquece. Provavelmente a maioria das pessoas que vive na tua vida, a não sei que você seja atleta, né? São pessoas que valorizam a gratificação instantânea. São poucas as pessoas que estão nesse mundo da alta performance, vamos dizer assim, né? Então você tem que ir contra, né, o mundo. Você está treinando a sua mente para ser mais forte. Então você tem que colocar dentro de você, e eu falo isso como sua coach e também porque é como eu faço, todos os dias algum conteúdo que te fortaleça a mente. Porque senão ela vai ficar cada vez mais fraca. E não tem como a sua mente ficar igual, tá? Ou ela tá ficando cada vez mais fortalecida, ou ela tá ficando cada vez mais enfraquecida. E uma mente forte, dentro de uma mente forte, existe a disciplina, existe a autoconfiança, existe a segurança, existe a capacidade de aprendizagem. Então, você quer fortalecer a sua mente. Então, dentro desse caminhar, eu tenho dentro o meu conteúdo que me fortalece. E quando a gente faz exercício, a gente também libera um monte de coisa boa no corpo, né? As serotoninas. Que se eu não faço, gente, se eu não faço exercício, não vai sair do meu corpo, entendeu? Não vai, porque eu também, quando eu trabalho o dia inteiro no computador. Então eu falei, não, tipo, isso é, ó, parênteses, tá? Vocês têm que lembrar que vocês são, assim, um ser infinito de luz e tal, só que você tá num corpo aqui na sua experiência humana. E o teu corpo funciona com drogas. Existem drogas no seu corpo. Existem drogas do bem, que nem a serotonina, a endorfina, a dopamina, e existe os hormônios do mal, que é, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você caminha, quando você faz exercícios, você diminui a liberação do cortisol e aumenta a liberação dos hormônios do bem. Isso faz com que você se sinta naturalmente mais feliz. Você quer ser disciplinada porque você quer ser mais feliz, porque você quer realizar suas coisas. Então, é sua responsabilidade colocar no teu corpo coisas que vão te favorecer. E foi dentro disso que eu escolhi essa caminhada toda semana, tá? Todo dia. E a última questão, meditação. A tal da meditação. Por que eu escolhi meditação? Eu já medito, né? Eu já medito, só que assim, eu meditar quando dá, né? O dia tá mais tranquilo, eu medito. O dia tá uma correria, uma loucura, tipo, amanhã eu medito. Não era assim, prioridade, não posso sair desse dia sem fazer isso, né? E aí eu coloquei a meditação como não negociável. Então, esse segundo passo de vocês, o primeiro passo, então, recapitulando, né? É ter a clareza, se conectar com essa você do futuro. Por que que você quer tanto ter disciplina? Por que que você quer tanto mudar, né? O que que você está querendo? Ter essa clareza, se conectar com isso. E o segundo passo é quebrar em pequenos passos. E a segunda parte é quebrar em pequenos passos. Quando você quebrar os seus pequenos passos, esses pequenos passos têm que ser pequenos porque eles têm que ser não negociáveis. Berenice, não tem discussão. Você vai, tocou o despertador, você vai levantar. Porque se você toca o despertador e a Berenice fala só mais 5 minutinhos, e você fala, tá bom, você tá fortalecendo quem? A Berenice ou a você que você quer construir?
vocês não estão podendo falar, mas eu já respondo para vocês, é a Berenice, tá? Tipo, você tá fortalecendo a Berenice. Então, você tem que parar de fortalecer a Berenice. A Berenice vai sempre existir, né? Mas não tem discussão com a Berenice. E uma das coisas que eu comecei a perceber dentro desse meu processo é que a gente tem que trazer a nossa adulta. A Berenice é a nossa criança. A Berenice é a nossa criança. A gente tem que trazer a nossa adulta para a conversa. Mas imagina quando você tem umas suas amigas mães ou tem filho, sei lá, de 6 anos de idade. Você acha que o filho de 6 anos de idade quer escovar o dente todos os dias? Não, não quer. Por que ele não quer? Porque não faz o menor sentido escovar o dente. Mas você, como adulta, fala o quê? Amor, não tem discussão, vai escovar o dente, bota o pijama pra cama. Não tem discussão, não tem como você discutir não tem como você discutir com uma criança de 6 anos. Você é adulta, você é responsável por aquela criança. Você é responsável pela sua berenice. A Edna é mãe, então a Edna sabe do que eu tô falando, do escovar o dente. A Edna não vai falar pro filho dela: ah, filho, verdade, né? Escovar o dente é um saco, não se preocupa. Aliás, tô aqui um chocolate, fica à vontade, aqui o controle da televisão, a mamãe vai dormir com o teu console e você se vira, tá? Imagina, ela fala, não tem discussão, filho, você vai dormir, não tem. E é mais ou menos isso, a gente tem que, a disciplina nada mais é, que eu tô percebendo dentro do meu processo, que a disciplina é um processo de maturidade. E o processo de maturidade é a gente trazer o nosso adulto para cuidar da nossa criança. E esse adulto, ele vai falar para ela o que é importante, e o que é importante não é discutível. Não tem discussão na casa da Edna se o filho dela vai escovar o dente ou não. É vai escovar o dente. Acabou. É importante para você. Você pode não entender agora, mas o seu eu do futuro vai agradecer, né? Não é assim que a gente faz com as crianças? É exatamente com a gente. Então, esses pequenos passos que você define nesse segundo passo são coisas que você não vai ter discussão. Não tem discussão. Mas uma das coisas que me dificultava, que me dificultou por muito tempo querer desenvolver a minha disciplina, foi que eu achava assim, porra, mano, mas esse negócio de disciplina é muito chato. Porque quando eu falo pra Berenice, vai fazer, ela começa a falar, que saco. A minha Berenice é assim, tá, gente? Não sei de vocês, mas a minha é revoltada. E aí ela fala assim, mas que saco também essa vida agora, a gente não pode ter espontaneidade, tem que fazer tudo certinho, tudo regradinho, que coisa insuportável, já não basta a quantidade de imposto que eu pago, já não basta todas as responsabilidades, eu ainda agora tenho que fazer essas pentelhações todos os dias, ela fica atacadíssima. Mas cabe sim a flexibilidade. Então a disciplina ela é um comprometimento, mas ela não é rígida. Ela não é rígida no sentido de que a disciplina ela é uma escolha por você. Quando você está falando para o teu filho escovar o dente, quando a Edna fala para o filho dela escovar o dente de manhã, ela não está fazendo isso para ser chata. Ela está fazendo isso porque ela quer que o filho dela tenha dentes, poder comer, para não sentir dor, né? Para poder sorrir sem ficar noiado com os dentes. Existe uma razão pela qual a mãe cuida do filho, porque não é porque ela só chata, né? Como a gente sempre achou, né? Quando a gente é criança, a gente acha que a mãe é uma grande chata. Existe uma razão e é a mesma coisa. Então, foi isso que eu comecei a trabalhar dentro das minhas crenças limitantes, né? E comecei a quebrar, comecei a entender esse conceito de disciplina e liberdade. Quando eu comecei a perceber que a disciplina, a chatice da disciplina é pro meu bem. É para mim, não é porque é chato, não é porque eu tô me prendendo, não é porque é uma pentelhação. É porque é um passo necessário. Então, e nisso que eu tô falando da maturidade, eu tô falando da minha própria maturidade, né? Essa coisa de falar, não, tipo, eu preciso ser adulta aqui, isso é importante para mim no futuro, né? E isso não tá tirando a minha liberdade tá justamente em eu ser capaz de construir a Fernanda que eu quero ser. Essa é a minha maior liberdade, de construir quem eu quero ser, e não de quem os meus condicionamentos estão me limitando. Porque não sei se vocês percebem, gente, mas muitas vezes a gente acha que a gente está escolhendo livremente, mas a gente não está escolhendo livremente. A gente está escolhendo dentro das nossas próprias limitações, dentro dos nossos próprios limites, dos nossos próprios limites, muitas vezes inconscientes. Então, esses passos, eles têm que ser não negociáveis, e essa questão da flexibilidade é entender que você está sem, então você tem que ser
você tem que ser disciplinada, mas não rígida. E aí, por que eu tô falando disso, né? Porque que nem no comecinho da aula eu tava falando, foi 95% bem. Por quê? Dentro dessas 4 coisas que eu me coloquei, teve um dia que eu tava em Brasília, dentro de uma conferência de negócios que eu vou 3 vezes por ano, e aí tem lá bebida liberada, os amigos, eu que só trabalho pra caramba, não bebo nunca, fui lá, bebi todas. No dia seguinte eu tava um caco, né? Porque assim, idade que vai chegando, o corpo já não é tão, não recupera tão rápido. Cansada, dor de cabeça, mal-humorada, até uma depressãozinha bateu assim no dia seguinte, né? E eu não consegui caminhar e não consegui fazer a meditação. E eu também não consegui tomar um shot porque eu tava no Airbnb. Ou seja, só que eu acordei sem o snooze. Eu continuei com aquele lá, acordei sem o soneca. Então teve esse dia que eu não segui o meu comprometimento. Mas no dia seguinte eu voltei. Então a disciplina, ela não significa que todos os dias e nunca você vai poder ter flexibilidade. Eu nunca bebo, gente, eu nunca saio, tipo, eu sei que eu poderia me dar aquela oportunidade, aquele dia, né? Mesmo porque eu sabia que o que eu estava comprometida não era uma coisa a curto prazo, é longo prazo. Então, eu estou investindo numa frente a longo prazo, cabe dentro disso uma flexibilidade. Teve um outro dia também que eu tava para ficar menstruada, tava péssima, tava horrível, eu não queria ir, não dava para andar, ia ser muito violento comigo andar naquele dia. Então, naquele dia eu me permiti. Aí, no dia seguinte, a Berenice falou: ah, mas hoje também, amanhã você começa. A minha Berenice adora isso, amanhã você começa. É o lema dela, amanhã você começa. E eu falei: não, hoje é preguiça. Então, você dentro do seu autoconhecimento começar a perceber, não, os dias em que eu posso cuidar de mim e ser flexível. A disciplina, ela é para o seu bem. Os dias que você precisa de descanso, você precisa de descanso. Então, o meu comprometimento é andar todos os dias, mas se um dia eu tiver com o pé machucado, eu não vou andar com o pé machucado. Eu vou cuidar de mim. Dentro do adulto, é nossa responsabilidade cuidar da criança dentro de nós. Então, se eu preciso cuidar do pé, eu vou cuidar do pé. Se eu tô para ficar menstruada, tô com o corpo todo zoado, os hormônios todo zoado, eu respeito isso. Isso foi uma das coisas que tem mudado muito comigo, de respeitar os meus ciclos, né? De perceber que quando eu tô indo nos meus ciclos, eu tenho os dias que eu preciso de mais cuidado, de ficar mais quieta e respeitar isso. Então, isso foi uma coisa que quebrou muito para mim, de entender que a disciplina, ela não é rígida, ela não é dura. Ela é uma escolha e ela pode ser flexível. A disciplina é algo que você está fazendo para você, não contra você. Acho que isso que eu não entendi antes. Eu achava que a disciplina era contra mim, porque eu não podia fazer o que me desse na telha. A minha criança interna, tipo, queria ficar comendo algodão doce pro resto da vida. Assim, não, tipo, a gente precisa tomar o shot da Camila, a coronava da Camila. E então, essa é o segundo passo dos pequenos passos. E o que eu sugiro para você fazer nesse segundo passo é fazer um brainstorming. Vocês conhecem o mapa mental? Então, assim, ó. Então, você escreve aqui no meio, né? Eu do futuro. O que eu preciso eu do futuro? Saúde. Aí você escreve aqui, saúde. E para saúde, o que eu preciso? Alimentação, exercício. Para exercício, o que eu preciso? De tempo, de organização, de não sei o quê, de um método, de um instrutor. Para saúde, o que eu preciso? Aí dentro da Camila tinha, né? Tomar 3 litros de água, tomar 3 chá por dia. E você vai puxando, e dentro de cada um você vai puxando, e isso você vai fazendo o que a gente chama em inglês de brain dump, né? Em português, o descarrego. Faz o descarrego de tudo que tem que ser feito dentro de um mind map. Bota lá todos os pequenos passos, você quebra todo o mapa mental até você ter os pequenos passos. Depois que você tiver todos esses pequenos passos, você vai escrever uma lista. Você vai colocar eles numa lista de prioridade. Então, você vai definir a prioridade. O que você acha que vem antes? E daí, dentro do que eu achava... Então, dentro da minha construção, tem um monte de coisa. Mas eu falei, bom, antes de mais nada, eu preciso fortalecer a minha mente, deixar a minha mente, assim, master, assim, top. Berenice não vai ter vez. E aí, eu desenvolvi esses 4. Então, você faz uma lista. E aí, você, dentro dessa lista, você tem um plano de ação. E o 4º passo vai ser você escolher um por vez. E você vai escolher um
e determinar o tempo que você vai se dedicar para cada um deles. Eu decidi 4, tá, gente? Mas assim, não faça isso em casa, não tem porquê. Eu já estava numa construção, né? Eu recomendo você começar com um todos os dias. E aí o que eu tenho sentido é um todos os dias por tanto tempo. Então eu coloquei esses 4 por um mês, eu vou fazer por um mês. Eu comecei lá para metade, fim de fevereiro, e eu decidi que eu ia fazer o finzinho de fevereiro e todo março. E abril eu ia renegociar comigo mesma. Em abril eu ia falar como é que tá indo esses 4. E se eu tivesse indo bem, se eu tivesse indo satisfatoriamente bem, eu ia para o meu próximo passo. Se eu visse que eu não estava indo satisfatoriamente bem, eu ia continuar por mais uma semana e renegociar. O importante é que cada um desses passos você só mude para o outro quando você tiver master. Quando, tipo, por exemplo, é incrível, gente, depois de 2 semanas que eu tava acordando sem o snooze, eu acordo hoje muito mais fácil. Inclusive, eu tô acordando mais cedo. E eu não tô mais tendo tantas discussões. Cada dia que passa, a Berenice tá discutindo menos, porque ela sabe que ela não vai ganhar. Ela não fica me atormentando todos os dias. Tipo, hoje eu falo, ai, mas é sábado, que dorme mais um pouquinho. Tipo, então, não tem discussão. Levanta, né? E aí, assim, a próxima que eu quero fazer é parar de mexer tanto no celular. Eu quero ir pra, sei lá, 1 hora por dia de celular. Eu fico muito mais, porque eu começo a procrastinar, pego o celular, já quando eu vejo, já tô vendo coisa do Big Brother, que não tem nada a ver com nada, sabe? Porque a Berenice vai mandando. Mas eu percebo que eu tô fazendo isso, eu solto quando dá, mas eu não tô me cobrando isso. Eu não tô me cobrando as coisas que não estão dentro dos meus 4 passos. E isso é uma coisa muito importante, gente. Você não se cobrar mais do que você se comprometeu. Porque senão você vai se destruir internamente, você vai se enfraquecer internamente. Se você deixa a Berenice ficar apontando, tá vendo, mas você nem lava o celular, mas você nem faz isso, você nem tá tomando 3,5 litros de água, você nem... Tipo assim, tudo bem, eu não preciso fazer, porque esse mês eu tenho 4 compromissos. E esses 4 compromissos estão sendo feitos. E claro que quanto mais tempo passa, mais fácil tá ficando para mim, né? E depois que você fizer isso, você vai renegociando. Aí por que eu digo renegociar? Porque pode ser que eu chegue no final do mês e fale, cara, eu percebi que andar todos os dias não é realista para mim. Não é realista, porque eu trabalho, tem dia que eu trabalho. Para mim é, tá? Mas estou dizendo, vamos supor. Não é realista, porque eu trabalho, eu não, na verdade, não me comprometer todos os dias não é realista. Me comprometer 3 vezes por semana eu consigo fazer acontecer. Então você vai dentro desse processo aprendendo o que cabe dentro da sua rotina. Não é para ser violência. Eu acho que uma das coisas que mais me distanciou da disciplina foi esse conceito de violência. Parece que eu estava me violentando, sabe? Querendo fazer uma coisa que eu não estava pronta para fazer. Então você decide um passo e você só faz ele é não discutível. E depois de um mês você avalia. Se você foi muito mal, você tem que avaliar se foi porque a Berenice te dominou ou porque sinceramente está indo muito além do que você pode dar no momento. E aí você renegocia. Aí nesse caso, o passo não seria tipo desistir de exercícios físicos para todo sempre. Seria reduzir. Então eu vou fazer todos os dias 20 minutos. Para mim era importante fazer todos os dias, porque eu ouvi um podcast, um cara falando, um cara não, o Ben Bergeron, que é o cara que faz o podcast do Chasing Excellence, eu acho que eu até já comentei com vocês sobre isso. E o Ben Bergeron, ele é o técnico coach da Catherine Chachas, que é um nome difícil de falar, que é a mina mais forte do mundo do CrossFit. Ele treina ela. E o Ben fala muito que ele nunca desenvolve a Catherine para ser a melhor do mundo. Ele desenvolve a Catherine para ter as características de uma campeã. E dentro disso tem muitas coisas da parte física, da alimentação, do sono e tem muito do caráter também, da personalidade. Então ele desenvolve a personalidade dela. E dentro do conceito dele se ela focar em todos esses passos, né, que dentro do que a gente já conversando aqui são esses pequenos passos, ser campeã é inevitável. Se ela fizer tudo isso, ser campeã vai ser inevitável, porque os outros não estão desenvolvendo tudo isso. Então a gente está desenvolvendo as nossas habilidades. E o Ben, num dos podcasts dele, para quem fala inglês e quer saber entender essas coisas de alta performance, eu recomendo. Tem um livro dele também, chama Chasing Excellence.
E ele fala que disciplina é uma coisa para fazer todos os dias. Ele acredita que se você acha uma coisa importante, você tem que fazer todos os dias. Então eu segui essa instrução dele, mas ao mesmo tempo, se você treina, por exemplo, eu acho que não dá pra você falar, vou fazer musculação todos os dias, ou tem os descansos, tal, tá? Então, tipo, esse negócio de exercício físico, eu coloquei 1 hora, e dentro disso, gente, assim, o meu compromisso é andar todos os dias 1 hora. Dia que eu tô exausta, que eu não quero, que eu tô resistindo, eu ando lá, tipo, no 5 na esteira. Mas eu ando. O meu foco agora é fortalecer a minha mente, não é fortalecer o meu corpo. O meu corpo tá sendo uma consequência, tá? Tipo, é isso que eu tô fazendo, a minha estratégia é essa. E aí você vai um por um e você negocia depois do tempo para ver se você precisa de mais tempo antes de passar para o próximo, ou se você precisa reavaliar a maneira como você se estruturou. Se você fizer isso, se você fizer um novo hábito por mês, depois de 12 meses, em 1 ano, você vai estar com 12 novos hábitos. Se você pensa, se você fizer uma lista de todos os hábitos que você está desenvolvendo, depois de 1 ano, você vai estar com 12 deles feito, vai virar você. Então é muito louco quando a gente pensa assim, nossa, mas só um por mês? Tipo, é muito pouco. Eu tô falando isso porque a minha Berenice fala isso, tanto que vocês dizendo que eu escolhi 4. É pouco no curto prazo, mas é muito no longo prazo. Se você faz isso por 1 ano, são 12. Se você faz isso por 5 anos, são 60. Quem seria você se você tivesse 60 dos hábitos que você gostaria de ter? Quem vai ser a Fernanda? E vocês vão ver, né? Se eu não morrer no meio do caminho, vocês vão ver quem vai ser a Fernanda daqui 5 anos, né? E vocês vão lembrar dessa conversa. Tipo, cara, a Fê se construiu. Se vocês me vissem há 5 anos atrás, vocês nunca me colocariam como sua coach, né? Porque eu era outra coisa. E eu fui desenvolvendo. Só que eu fui desenvolvendo caoticamente em brigas homéricas com a Berenice, meio que à força, né? Meio no sofrimento. E o que eu comecei a perceber nessa questão da disciplina, pra gente concluir, é que se você parar para pensar nas pessoas que tiveram mudanças drásticas, de duas uma. Ou demorou muito tempo fracassando para um dia ela chegar no dia do chega e virar a página. Ou seja, ela ficou em dor por muito tempo, acumulou dor por muito tempo, até que um dia ela não aguenta mais e vira. Ou algo drástico acontece na vida dela. Teve um câncer. Eu tenho uma amiga que teve um câncer no pâncreas, eu acho. E aí o médico falou, ela falou pra caramba, se você não parar de fumar, o câncer vai voltar e você vai morrer. Tipo, não tem jeito, esse câncer é muito agressivo e é assim. Ela nunca mais fumou. Nunca mais fumou. E ela sempre quis parar de fumar e nunca parava de fumar, né? Então, porque imagina, né? Tem toda aquela coisa da dopamina de você fumar, ainda tem toda a coisa química. Então, quando eu vejo que as pessoas desenvolvem uma disciplina de 1 hora para outra, ou é porque é um sofrimento que está vindo há muito tempo e acumula, ou uma coisa muito drástica acontece. E eu não sei na vida de vocês, mas eu não quero sofrer por muito tempo e nem quero que nada drástico aconteça para eu tomar as minhas decisões. Então, nesse caso, a estratégia que eu estou compartilhando com vocês, que é a que eu estou usando, mesmo que a Berenice afobada se debata contra, é pequenos passos de cada vez. E sendo que esses pequenos passos são relativamente fáceis, não fáceis, mas fazíveis e não negociáveis. Não tem discussão. Não tem discussão. Tipo, é 8 horas da noite, eu ainda não fui fazer exercício. A Berenice fala, não, mas já tá tarde, você vai dormir mal. Amanhã eu me organizo melhor e hoje eu vou lidar com as consequências disso e você vai andar. E é sempre assim, bota o tênis, caminha até a porta, chama o elevador, desce o elevador, começa a andar. Tipo, exatamente assim, quando ela tá nervosinha. E assim tá sendo, tá, gente? É isso que eu queria passar pra vocês. Toda a minha, até que rendeu pra caramba, né? 1 hora. Eu achei que, nossa, hoje meia horinha eu resolvo. Mas resolvo não é que eu quis tirar da frente. Eu acho que em meia horinha eu faço todo o conteúdo, mas não, tipo, em 1 hora. Vamos tirar dúvida?